Calou, Alan, revista, saudade, ignorante, nunca sabe viajar, ignorante. Cumprindo. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Então vamos concentrar nossos pensamentos a Deus e rogar a Ele que nos abençoe mais uma vez neste momento, cada um de nós, como reunido, como igreja, e que Ele nos ilumina nossas mentes, através do Espírito Santo, nossos caminhos, dá mais conhecimento para nós podermos errar menos, servir melhor a Ele. Isso deve ser o nosso propósito. E os louvores que nós vamos cantar, até nisso não depende de Deus. Todas as coisas nós dependemos de Deus, das mínimas coisas. Ele vem nos sustentando, dando saúde, Ele vem alimentando o nosso corpo físico, nossa vida espiritual, nossa família. Então Ele é um Deus, Criador de tudo, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória do ser humano. Vê que todos os louvores é para Ele. A gente tem que prestar bem atenção até as aves, os animais, tudo. Deus tira louvor em tudo. Ele é digno. Ele fez tudo nosso. Então oremos. Amado Deus e Pai, primeiramente confessamos a Ti nossos pecados. Pai Santo, também e agradecemos a Ti por tudo que tem feito na nossa vida até neste momento. Nós sabemos que até a nossa vida futura, amanhã, Tu já abençoes, desde o passado, desde antes, de antemão, na fundação do mundo, Tu já tudo preparado para nós. E nós vamos caminhando de acordo com a Tua vontade, com o que Tu nos predestinou já antes, conhecendo tudo o futuro. E nós estamos até nessa altura da nossa vida, desde quando viemos ao mundo, Senhor. Tudo para a glória, honra e bênção do nome. Pedimos em favor dos louvores e do estudo da Tua palavra. E também pedimos a família de nossos filhos, nossos irmãos na carne, também sanguíneos, toda a família nossa, a parte da esposa, nossa parte. Pedimos a família dos irmãos que estão espalhados sobre a face da terra, de longe. Quantos irmãos que temos, nós não conhecemos, mas vamos conhecer na glória. Pedimos em favor das igrejas que estão nos arredores de nós, mais perto e as de longe. E cada dirigente, cada líder, cada irmão que faz parte da sua igreja e cada pastor. Pai Santo, pedimos àqueles que estão enfermos, tanto na enfermidade física, a enfermidade espiritual. Pai Santo, em nome do Teu Filho que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Qual é o que vamos cantar? Aí estava falando dele, pensando dele, e chegou ele. Boa noite, irmão. Boa noite. Aí eu encontrei com o meu irmão Daniel e aí ficou difícil sair. Gessé. 287. 287. Orar. Vamos ver que posição que é. 287. Ele é só maior, só foi feliz. Eu comuniquei com a irmã assim.
Mas ele falou que vem. Ele falou, vai, tu nunca me viu, eu vou. Eu falei, eu vou, você sabe que eu sou muito bom para provar. E aí, padre? Bom, eu combinei com a irmã Marisa. Quando a igreja pediu um hino que está em Ré maior, Sol maior, Lá maior, Mi maior, Fá maior, Sol maior, ela acompanha. Quando pediu um hino que tiver os bemóis, tanto Mi bemóis, Lá bemóis, Si bemóis, ela põe violoncelo no canto. Falei, você não é obrigado a aprender todas as posições, né? Então, tem vontade de treinar. Agora, se puder, porque aí eu fico. Isso aqui é para fazer isso aqui, ó. Falando no acabamento. Agora eu perco aqui, mas não posso prejudicar o teclado. E na gravação também exagerar. Então, esse hino aqui ele é Sol maior. Não. Deu 4. 284, né? 287. Hã? 287. Vamos ver então. É porque o cara também foi. E aí isso deixa mais atrapalhado da cabeça que a colega, não sei se ligado. Não, ela é lá maior. Eu não gosto de coisa, mas eu vou abaixar ela para Sol maior, eu toco Sol maior. Só cai lá pelo bom, vamos tentar fazer aqui. Então, irmão, eu vou tocar aí lá bemol, a irmã só pela tentando, só não vai conseguir, então não teria.
Sempre
Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, ao partir do versículo 25. A página é 1208. Todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Paulo se declara cidadão romano. Então, o irmão Daniel lê o versículo 25. O irmão Antônio lê o versículo 26. O irmão Paulo lê o versículo 27. O irmão Zé Vicente, o irmão Daniel 25. O irmão Zé Vicente 26. O irmão Paulo 27. Depois o irmão Daniel lê novamente o 28. E o Antônio no 29. Pode começar aqui, tiver preparado. Quando já o haviam amarrado, preparando-se para chicoteá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: é permitido chicotear um cidadão romano sem ter sido ele condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. Irmão Antônio 27. E vindo o tribuno, disse-me, diz-me, és tu romano? E ele disse, sim. Irmão Paulo 28. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu tenho por direito de nascimento. Irmão Daniel 29. Então, aqueles que estavam para interrogá-lo recuaram de imediato. Até mesmo o comandante, quando soube que Paulo era cidadão romano, ficou com medo, pois o havia amarrado. Amém. Agradeço pela leitura. Então, no versículo 25, vendo que quando estava atando com correias, quando estava amarrando Paulo, o apóstolo Paulo, com correia. Vocês pensem bem, irmãos. Pensem que muitos sabem disso, né? Pelas Escrituras. Claro, né? Que por Paulo estar pregando a Cristo, defendendo a ressurreição de Cristo, o que antes ele pregava ao contrário, ele perseguia, agora ele está defendendo,
Então, quando ele chegou no julgamento aqui, então quando ele estava atando ele com correia, amarrando ele disse Paulo ao centurião, que ali estava, vem cá, é vos lícito? Ele perguntou, ele sabia que não, o apóstolo Paulo, ele já sabia que eles também iam entender. É lícito açoitar, debater, dar uma surra, castigar um romano, sem ser condenado? Primeiro tem que ser condenado. Centurião quer dizer que era um chefe. Né? Então Paulo já estava nas mãos deles, vimos aqui, né? Já estava encarcerado, quer dizer que ele já estava preso, não tinha como. A única defesa que Paulo tinha no momento era Deus. O Senhor Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo, e fortalecendo ele. Então ele estava encarcerado lá, para ser açoitado, e com tormento. Não era assim muito fácil, não. Aí foi quando Paulo perguntou se era lícito açoitar. É sério, bater, castigar uma pessoa, um homem romano, sem ser condenado. Então Paulo não ia se retirar da tortura. Não era isso que Paulo estava. Paulo estava mexendo com ele, estava procurando os direitos dele. Já que se tratava diretamente pelo nome de Jesus. Como Paulo viu, estou fazendo tudo que eu estou passando é pelo nome de Jesus. Eu estou defendendo Jesus. Então ele estava disposto a tudo. Mas ele procurou a defesa dele. Esclarecer, né? Mas Paulo, ele evita o silêncio e não fica quieto. Ele falou, não vou ficar assim. Evitar ficar silêncio, ficar com a boca calada, deixar eles fazer o que eles querem. E com muita dignidade, quando era ignorado pelos oficiais. Então o apóstolo Paulo, iluminado totalmente pelo Espírito Santo, ele apelou novamente para a sua cidadania romana. Então, os irmãos, às vezes certos momentos, nós somos iluminados pelo Espírito Santo e faz-nos lembrar algo para agir a nossa defesa se nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então, quando nós estamos fazendo a vontade da carne, e quando está, o Espírito Santo também deve nos acusar, mostrar que na nossa mente que nós estamos equivocados, estamos pecando. Então, para que eles examinassem antes o que eles iriam fazer com ele, e quem ele era, o apóstolo Paulo estava falando, porque ele sabia que iria ser punido sem julgamento, pelo jeito que havia. E no capítulo 16, que nós já lemos, voltando para trás, do versículo 35 ao 40, nós já vemos aqui, eu vou ler. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilhões, dizendo, soltai aquele homem. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois sai e ide em paz. Pode sair, vai em paz. Vamos dizer, vai com Deus, vai com esse Jesus, que se Deus está servindo aí, né? No 37. Mas Paulo replicou. Falou, escuta, açoitarmos publicamente e sem sermos condenados sendo homens romanos. Nos lançaram na prisão e agora, encobertamente, nos lança fora? Não será assim, mas venham eles mesmos tirar-nos para fora. Paulo, não, vocês bateram em nós publicamente, na rua, todo mundo viu. Agora vocês viram que vocês estão equivocados, estão errados, chegaram aqui quietinho, aqui, coberto, vocês vão embora, vai em paz. Você vai? Não, Paulo não aceitou. No 38 fala, e os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras. E eles temeram, ficaram com medo, ouvindo que eram romanos. E vindo lhe dirigiram súplicas, no versículo 39, tirando-os para fora, pediram que saísse da cidade. Você sai da cidade. E saindo da prisão, o que aconteceu? Eles fizeram? O 40, e saindo da prisão, entraram na casa de Lídia
e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Então, a cidadania romana era tida em alta posição. E normalmente conhecida somente para aqueles da alta posição também. Ou aqueles que tinham prestado algum serviço valioso ao Estado, também eram privilegiados. E pensavam e passaram também para a família de posse. E no versículo 26 diz assim: e ouvindo isto, o centurião, quer dizer, o chefe, né, foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer. Ele fez um alerta: vocês viram o que vocês vão fazer, porque este homem é romano. Ele já tinha gelado o apóstolo Paulo, morria, tudo. Se pensou, fica sem ação. Está vendo preso aí, ó, sem ser merecer aquilo lá, amarrado tudo e vai apanhar, vai ser. Então vamos ver o que vocês vão fazer aí. Então Roma, ela protegia os direitos dos cidadãos romanos. Por isso que o apóstolo Paulo, então, ele tinha a proteção de Roma, como algo respeitável de caráter. Os soldados esticavam os braços de Paulo, pense bem, né, em torno de uma parte para a outra das costas, para poder amarrar, ficar sem as mãos. Os policiais de pé, imaginava, né? Amarraram suas mãos e suspendiam do chão, Maria suspendia do chão, diz a história, para cima, para aplicar o chicote. Erguia, e batia. O apóstolo Paulo foi bem castigado, ele pagou o cara, por causa que ele era do lado deles, ele perseguia os cristãos, devemos, né, contar essa história, né, para trás, ele perseguia. Quando foi, Jesus chamou ele foi chamado por Jesus, ele indo perseguindo, né, vimos no caminho lá, ia para Damasco, capítulo 9, que pareceu aquela Jesus, aquela luz lá, foi ele que recebeu o chamado. Então, e no versículo 27, e vindo o tribuno, disse-lhe: diz-me, és tu romano? E ele disse: sim. Apóstolo Paulo perguntou ao apóstolo Paulo: escuta aí, é romano? E apóstolo Paulo, de maneira nenhuma, ele não negou que era o que ele era. E nem negou que o comandante principal violaria a lei apenas por atar a Paulo. Quer dizer, amarrando nos cordas. Então ele procurou o direito dele. Vocês estão equivocados, vocês estão enganados, castigando eu, sendo que eu sou cidadão romano. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei. Ele falou, ele respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu, não, sou de nascimento. Eu não fui com soma de dinheiro. Eu não comprei esse direito. Tem gente que compra. Dinheiro faz muitas coisas. Ele falou: não, pode dizer, mas eu não. Eu sou de nascimento. Indica uma das maneiras em que se podia ganhar cidadania romana. Paulo era cidadão romano de nascimento. Quer seja por algum serviço que a sua família desempenhou em Roma, ou por ter residido na cidade de Tarso, 29. E logo deles se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que tinha ligado, que tinha amarrado ele. Né? Então eles apartaram de examinar ele. Logo, imediatamente, falando daqueles que foram açoitar a Paulo. Eles largaram isso de lado. E foi rápido, se retiraram de mansinho. Paulo compareceu perante o Sinédrio, 30. E no dia seguinte, querendo saber o certo, a causa por que era acusado,
pelos judeus, soltou-as das prisões e mandou vir os principais sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Já não o sujeitaram, mas ao mesmo tempo esteve sob a custódia. No caso do comandante, necessitasse de alguma informação. Então Paulo veio para poder explicar, certo, o sinédrio judeu, o conselho judeu superior e o corpo governante de Israel. Então, por isso. Então, agora vamos começar o 23. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Veja só o que Paulo disse. Ele estava com a consciência tranquila. Depois que se converteu, ele disse aqui, ó, e pondo Paulo aos olhos no conselho, disse: homens e irmãos, homens e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. E isso é o que o cristão deve fazer hoje: andar, né, diante de Deus uma boa consciência. O cristão deve estar quite com Deus, assim, nós estamos salvos. Estamos salvos livres da condenação. Mas nós não estamos livres do castigo deste mundo temporário, dos açoites de Deus. Mas só que nós devemos sempre estar a consciência tranquila, em paz. Eu estou em paz com Deus, eu não estou fazendo. Porque pecar nós sabemos que nós pecamos. Não existe ninguém perfeito. Isso é enxugar a gente, falar isso que todo mundo sabe, mas isso não vai conseguir nunca, né? Então, quer dizer, enxugar, acabar com isso aí. A gente fala, mas só para poder recordar um pouco, porque nós somos falhos. Cada um sabe das suas limitações, uns mais com menos, né? Perde a paciência, agora responde algo, age uma coisa. Mas só que nós não vivemos nesse grupo, assim, nessa situação, com esse caráter. Nós temos um plano, nós temos um alvo. Nós temos um Salvador que nós seguimos. Mas só nós estamos aqui com duas naturezas. Dois homens em um. E sempre convivendo junto. Aqui, no mesmo corpo, no mesmo pensamento. Vocês imaginam só. Agora, você imagina no meio de muitos. Como que é difícil? Como que é difícil? Quer dizer que o que estava fazendo, ele pensava assim, que ele estava sendo justo nesse mesmo momento. Quer seja certo, que seja não. Às vezes é pensando que estamos certos, às vezes não estamos certos. Mas o pensamento, o propósito nosso é fazer aquilo que é certo. E às vezes nós fazemos algo que está agradando a Deus. Às vezes com o nosso pensamento nós não estamos acusando, a consciência não está nos acusando. É claro que se refere aos 71 membros do Sinédrio. E o sumo sacerdote Ananias, que era o presidente, ou dois. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam junto dele que oferissem na boca este homem Ananias. Odiava Paulo. Os irmãos, sempre tem alguém que nos odeia. Se nós a vez merecemos, se nós merecemos talvez. Sempre tem alguém. Porque a pessoa não gosta, acha que nós estamos errados, nós temos uma religião, acho que é falar, virou crente. Sempre tem pessoa que não se agrada com a nossa presença. Quando nós falamos alguma coisa, né? Então, ele odiava Paulo, ele faz essa menção na história, que ele foi
comissionado nos 9 anos antes. Então Paulo lhe diz: Deus te ferirá, olha bem, parede branqueada. Tu está aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Quer dizer, você branqueou a parede, encobriu um coração negro, contaminado à morte. Paulo conhecia a lei de Moisés melhor do que os membros do Sinédrio. Você branqueou a parede, branca por fora, sepulcro caiado, bonito por fora, e por dentro está contaminado. É a mesma coisa de uma religião, uma pessoa bonita por fora, belo por fora, mas o coração está contaminado, incrédulo, que odeia. Cristão nenhum é dessa forma. O cristão verdadeiro. 4. E os que ali estavam disseram: olha bem, injúrias o sumo sacerdote de Deus? Aí Paulo não sabia que esse homem era o sumo sacerdote. Olha bem aqui o 5. E Paulo diz: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não te irás mal do príncipe do teu povo. Se nós formos tirar isso para o dia de hoje, irmão, nós não devemos falar mal. Alguém responde, vamos pegar lá na aula. Falar mal do presidente, falar mal do príncipe, do prefeito. Ele vai prestar conta com Deus. Todas as autoridades que estão deixadas por Deus. Em Romanos fala, capítulo 13. E nós devemos sujeitar ela naquilo que não é pecado, que não vai contra Deus. Porque quem respeita, obedece a lei, ele não tem. Se você merece, nós merecemos, então a espada não vem de pau, não vem de mal, porque merecemos. Se você passa um sinal vermelho, você ultrapassa a velocidade, você mereceu a multa e tem que ficar quietinho. Agradecer a Deus não ser pior, porque fez por aquilo. Então era muito difícil naquela época para um visitante que ia em Jerusalém, como poderia Paulo saber que era o sumo sacerdote? Ele não sabia. Falar mais do pastor, estou dizendo, eu não mereço o inferno. Mas a pessoa não é só que está chamado por Deus e está numa posição mais elevada, assim, com tudo escolhido por Deus. Mas não deve falar mal de ninguém. Fala na frente, então, da pessoa. Não deve estar falando mal. Então, os romanos nomeavam alguém para sumo sacerdote e depois o desprezavam ao seu gosto. O Sinédrio fazia o mesmo. Em outras palavras, para ser o sumo sacerdote já não tinha que ser descendente de Arão, como devia ser segundo as Escrituras, Êxodo, capítulo 22, versículo 28. Versículo 6 aqui. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e a outra de fariseus, chamou um conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Paulo falou, por que ele estava sendo julgado? Por causa que ele pregava a ressurreição dos mortos. Saduceu e fariseus. Expressa que Paulo se havia filiado a esse partido antes da sua conversão. Ele foi. Esses dois grupos emergiram durante o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eles tinham opiniões políticas e religiosas diferentes dos outros. Então,
Paulo aproveitou a oportunidade, e sempre nós devemos aproveitar a oportunidade, mas não para o mal, para o bem. Que nem hoje a irmã, não sei se ela contou hoje, uma Sônia, que ela foi lá em Guarquina, né, e conversando com alguém lá, falou que conhecia aqui, a igreja Monfé, conhecia quem era pastor, conhecia eu. Então perguntou um folheto para ele, aproveitou a oportunidade. Então, o apóstolo Paulo aproveitou a oportunidade e aproveitar mais a oportunidade para enfatizar suas diferenças, identificando-se como um fariseu e como um cristão na ressurreição dos mortos, contra os seus ouvintes que pregavam contra, que negavam a ressurreição e a existência dos anjos e espíritos, que nem hoje aqueles que negam que a salvação é eterna, nega, fala que pode correr o risco de perder a salvação. Se você cometer um adultério, perde a salvação. Tem tantas coisas que eles falam. Se você é afastado da igreja, perde a salvação. Então, quer dizer, um entendimento de muito é quem está na igreja, permanecer na igreja, que está salvo. Não é nada. Tem que permanecer em Cristo. Permanecer na fé em Cristo. Se ele não permanecer, porque não era. Porque às vezes a pessoa esfria na fé, mas na fé ela fica. Ele pode esfriar no amor, né? Então, a fé cristã está edificada ao redor de Cristo. É completamente. Ao redor de Cristo todo, a fé cristã. Sua morte na cruz. E a sua ressurreição corporal da tumba. Tem que estar com tudo. Quem não crê nela está perdido. Quem não crê na ressurreição de Cristo está perdido. Porque não coloca sua fé em Cristo ressuscitado. Cristo ele está vivo. Nós sabemos, mas muitos não sabem. Cristo está vivo. E quem crê nele está vivo. Irmãos, ao certo. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus. E a multidão se dividiu, e sempre acontece a divisão. O mundo tem uma unidade, mas tem uma divisão no meio. Não estou falando dos religiosos evangélicos, os cristãos verdadeiros. Se dividiu. Dividiu o que? Na fé, até numa família. Então a família é unida. É unida, porque são todos irmãos na carne. Mas não tudo é irmão em Cristo. E é lamentável, porque o parente verdadeiro é aquele que vai permanecer. Os outros é parente da família aqui, depois não é, porque não vai, se não converter, não vai viver junto. A família mais unida que tem é os irmãos em Cristo, em todo lugar que tiver. É os irmãos em Cristo. E é como que é maravilhoso. É conhecer outras ideias dos irmãos. Como que nós tivemos o privilégio de conhecer dessa viagem que nós fomos. Quantos os irmãos? Parece que você conhece há muito tempo. Encontra assim, sabe, aquela confiança, aquele abraço. Não tem como explicar. Refere-se ao sinédrio, mas tipifica a maioria na atualidade que não crê em Jesus Cristo. Por quê? Os saduceus dizia que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Eram os modernistas dessa época, daquela época e de hoje. Eram os fundamentalistas dessa época. Quer dizer que declararam acreditar na Bíblia inteira. Muito acreditam na Bíblia inteira. Mas não seguem esse ensinamento da Bíblia. Acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus é uma coisa. Mas seguiram esse ensinamento. Ou só escolher algo que a Bíblia ensina.
e rejeita outras coisas. 9. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra ele. Olha bem, vamos ler de novo. E originou-se um grande clamor, não foi pouco não. E levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, então eles contendiam com outros, dizendo: nenhum mal achamos nesse homem. Não tinha achado nenhum mal no apóstolo Paulo, nesse Paulo, que está sendo tão falado, que quase mataram ele. Olha, ele falou assim: e se algum espírito ou um anjo lhe falou, se algum espírito ou anjo falou para ele, não lutemos contra ele, então não vamos lutar contra esse homem. Então a situação se decidiu apelando-se à doutrina e não por causa de Paulo. Esses escribas da parte dos fariseus eram mestres, eram intérpretes, especialistas que tem muito da lei dos judeus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa para que o tirasse do meio deles e levasse para a fortaleza. Então descreve que a situação estava completamente fora do controle. Contra muitos irmãos. Olha, havendo grande dissensão, divergência de opiniões. Um tinha uma opinião, não tinha outra opinião. Quando a dissensão é assim, não pensa tudo de um modo só, vai dividir as opiniões. O tribuno ficou com medo que Paulo fosse ser despedaçado, morto, despedaçado por eles. Mandou descer a tropa para que tirasse do meio dele. Tira do meio dele, porque imagina o apóstolo Paulo, ele ficava calado, se defendia, né? Tirasse do meio dele e levasse para a fortaleza. E na noite seguinte, apressando-se-lhe o Senhor, e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, olha, agora foi outra situação. Tem bom ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim me importa que testifiques também em Roma. O Senhor não parece dessa maneira conosco. Ele não parece escutar falar assim: Sebastião, Daniel, Paulo, Vicente, Antônio, fulano, irmãs, tudo. Tem bom ânimo. Mas na nossa consciência, o Espírito Santo, não ouvimos voz. Nós estudamos a palavra dele que é inspirada, nas nossas orações. Você sente um bom ânimo porque veio dele. Mas tem um bom ânimo, porque como de mim, Jesus disse ao Senhor, quando de mim testificar, você deu testemunho de mim. Quando nós damos testemunho de Cristo, ele se alegra. Quando nós falamos de dar testemunho, de falar dele, é para falar dele. Em Jerusalém. E assim importa que testifique também em Roma, não é só que em Roma também. Isso está no capítulo 22, Efésios 8, 14, 4, 1 Coríntios 9, 6 e várias passagens. Então falou: Paulo, tem bom ânimo. Irmãos, se nós não tivermos ânimo, se Deus não der ânimo, nós não temos força. Se nós Deus não der ânimo para nós não vemos aqui. Era claro que nesse momento Paulo achava-se muito desalentado. E por isso ele necessitava de uma demonstração de Cristo como o Senhor. Tem hora que você fica desalentado.
Então você fica desanimado. Você fica muito devagar, nós ficamos. Então é por isso que é nesse momento que necessitamos mais. Assim todos nós necessitamos também. Apesar do ódio e o esforço de seus inimigos, os judeus em Jerusalém não podiam tirar a vida, o qual não conseguiam. Porque Deus não permitiu. Se Deus permitisse, espedaçava o apóstolo Paulo. Não deixava nada. Conspiração dos judeus contra Paulo, versículo 12. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse Paulo. Tem sempre um que não desiste. Sua maldição era uma maldição onde ele teria que fazer a vontade. Esse modo de ver era ridículo. Assim era a religião. A religião que existe até hoje. Que eles não iam, eles juraram, irmão. Fizeram uma coisa assim, ó, dizendo que não vão comer. Não vamos comer. Não vamos beber. Enquanto ela não matar esse homem. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. Se trama, essa tramóia. No versículo 13, era mais de 40, imagina só. 14. E estes foram ter com os principais sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramos-nos sob pena de maldição e nada provarmos até que matemos a Paulo. Nada vamos provar nada, não vamos provar nada. Agora procuraram como fazer cumprir os seus esforços. Vão acontecer tramando assim. 15. Vamos parar aqui. Agora, pois, vós, como conselho, rogai ao tribuno que vos traga ao exército, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para matar. Aqui então está mostrando aqui o profundo da infâmia ao qual a religião do coração carnal. A coisa que você parte da carne, do eu, do homem velho, do homem cruel, sem Cristo. É isso, é uma religião carnal. Pode afundar as pessoas cultas e religiosas. Porque é religião. Agora, pois, vós, como conselho, rogai ao tribuno que vou-la traga amanhã. Para trás dele amanhã aqui. Ó. Como que querendo saber mais alguma coisa sobre seus negócios. Queria entrevistá-lo. E antes que chegue, estaremos prontos para matar. Antes que chegue, já estava tudo preparado. Amém, irmãos? Quando chegou no versículo 16, eu estudei isso aqui faz tempo, esses dias, né? Eu sabia que acabava tão rápido no 22. E hoje é quarta-feira, sexta-feira, a irmã Daniel pregar, se Deus permitir, estaremos aqui. Quem vamos cantar agora? Pode ser o 284? Pode ser. Você tem a posição de decor, só olhar que é o Fá maior. Está natural.
Entendeu? Preparação com. Vamos aí, ó. Madeira aqui na última estrofe, tá? José Ramos está assistindo. Quem é esse José Ramos? Ah, José Ramos, não sei quem é. Bom, Paulo, termina com oração. Olha a oração, a Lília que vem para cá sexta-feira e o exame que vou fazer sexta-feira. Então, lembra também que o Hélio também vai vir sexta-feira, vai chegar depois do culto. Sábado à noite vai estar aqui. Né? E domingo ele vai embora. Senhor, estamos aqui, né, na sua presença, queremos agradecer por mais esse culto, né, por mais esse dia que nos trouxe aqui, com vida, com saúde, né, com entendimento da sua palavra. Né. Agradecemos por tudo que tem feito por nós, dando essas condições. Pedimos, né, pela sua vida da Sônia, da viagem que ela vai fazer, o exame, né, também pelo pastor, o Éder, que vai viajar para cá, que possa cuidando desde já. Amém. Agradecemos por tudo que tem feito na nossa vida, na nossa família, pela salvação que nós temos em Jesus Cristo, né, pela igreja aqui. Pedimos, né, pelos próximos cursos, né, por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.